O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 2. Alma, princípio vital e fluido vital. Há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É esta uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qual ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamariam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, significação tríplice, e cada qual está com a razão, segundo seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção, e o que importa é esclarecer.
pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos princípio vital. O princípio vital da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria então o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, há um fato incontestável, pois resulta da observação, e é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana. Compreende-se que, com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual dará qualquer outro nome. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada qual ajeita a seu modo, o que dá origem a tantas disputas intermináveis. Evitaríamos igualmente a confusão, mesmo empregando a palavra alma nos três casos, desde que lhe ajustássemos um qualificativo para especificar a maneira pela qual a encaramos ou aplicação que lhe damos. Ela seria então um termo genérico, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam pelo atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue ajustando-se-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto. Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, para designar o princípio da vida material, a alma intelectual, para o princípio da inteligência, e a alma espírita, para o princípio de nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto é questão de palavras, mas questão muito importante para nos entendermos.
Dessa maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais nessas explicações, quanto a doutrina espírita reposa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devendo repetir frequentemente a palavra alma no curso desta obra, tínhamos de fixar o sentido em que a tomamos, a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar.